criminal é melhor ainda. Agora, falar de advocacia na área de execução penal, para mim, é um prazer. Então, participar desse projeto é de extrema alegria, sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, podem colocar no chat, que estamos aqui à disposição para vocês. Volta a palavra para o doutor Marcos. Só vamos começar. Eu vou. Você vai espelhar a tela, Ingrid ou Lorena? Já para o primeiro slide? Já está espalhado. Você consegue passar o slide? Bom, gente, como vocês veem aí no primeiro slide, a gente vai falar sobre alimentação, pecúlio, entrevista reservada, tanto com o defensor e a visita íntima. São temas muito importantes, por mais que sejam superficiais, não sejam temas que vocês vão ver comigo agora, eu considero de extrema importância, porque é o básico do básico da execução penal. Não adianta você querer atuar na execução penal sem você conhecer ali desde o comecinho como é que funciona o atendimento para o reeducando. Vocês vão começar a entender como é que funciona o pecúlio, que é sobre dinheiro, trabalho, entrevista reservada, que é extremamente importante, o que vocês podem ou não fazer na entrevista reservada, e sobre as mudanças no que diz respeito à visita íntima, tá? Pode passar, por favor, Lorena Ingrid. Bom, primeiro artigo que eu trouxe, que eu acho relevante, é o artigo 10 da Lei de Execução Penal, que fala sobre assistência. A gente verifica que a assistência é chamada de social, não é à toa, porque ela vem trazendo caráter de vivência para o apenado, caráter de humanidade, humanização, de individualização da pena, e ela tem caráter jurídico legal, tem que ser respeitada, tem que ser cumprida, não é para ser desacatada, independente se o discurso é sempre o mesmo, de que bandido tem que sofrer, o criminoso tem que pagar. Não é dessa forma que funciona. A lei ela traz esse entendimento e ela deve ser respeitada tanto pelos juízes, tanto pelos servidores públicos que estão ali dentro do sistema prisional, e ela deve ser seguida. Quando a gente verifica ali o artigo 11º, que a gente vê a assistência em relação material, saúde, jurídica, educacional, social, religiosa. A material, ela é muito básica. Ela vem trazendo a questão de materiais de higiene pessoal, de alimentação, de vestimenta, de tratamento. É muito básico você tratar isso dentro da penitenciária, porque é um direito fundamental. Eles têm que ter acesso a isso. Por mais que a gente leve algumas coisas, né, a família leve algumas coisas para a penitenciária, naquele meio que a gente chama de COBAL, que é levar mantimento, seja roupa, higiene pessoal, ou algumas comidinhas que são fora da alimentação dos apenados, eles devem ter isso dado pelo Estado. Até porque não são todos os presos que têm familiar ou que têm um advogado que possa levar esses mantimentos a eles. Então, isso é dado e é fornecido ao Estado. O outro inciso, que a gente trata de saúde, eu decidi grifá-lo porque é um dos incisos que eu considero mais importante no que diz respeito à assistência. Por quê, doutor? Porque a gente está sempre vendo familiares de colegas que atuam na área falando assim: meu cliente está lá na penitenciária, ele está doente, meu cliente está mal, meu cliente tem uma doença pré-existente, tem uma doença autoimune, e muitas vezes a família não consegue dar o tratamento que esse parente, que no caso é o preso, precisa, porque ali dentro da penitenciária não tem um médico competente, às vezes nem sequer tem atendimento de enfermaria, que é o que a gente vê na prática, né, que a gente vivencia muito. A questão de medicação, que muitos presos precisam, infelizmente não é fornecida, porque é sucateado no que diz respeito à saúde dentro do presídio. E aí, esse inciso nos remete ao quê? Ao processo que o advogado faz para poder fornecer e compelir aquela unidade prisional a servir saúde para o seu cliente, que é muito importante, porque se você é contratado como advogado, se você atua em favor da família daquele apenado, eles querem que ele saia de lá vivo para poder cumprir a pena. E se a pessoa tem um problema cardíaco, tem um problema cardiorrespiratório, ou tem algum dano sofrido lá dentro, ela não recebe assistência, é seu papel como advogado saber como proceder. E eu trouxe alguns meios de ensinar a vocês como proceder dessa maneira clara, que não é tão complicada de ser feita. Talvez na prática seja um pouco mais diferente, mas
a gente, como profissional, tem que ser incisivo e bater nessa tecla. Então, o que que acontece? O artigo 14 é claro quando fala: a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Olha o parágrafo segundo. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado a prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Ok, doutor, como é que é essa autorização? Essa autorização é feita de um caráter muito simples. Você, como advogado, vai protocolar uma petição, pega a petição, endereça ao diretor do presídio, faz bem ali, ó, de uma forma sucinta, porque o presídio não vai dar tanta atenção que você quer, então faz de uma forma sucinta, clara, redija o que seu cliente precisa, junte as provas necessárias, seja um exame que a família tem aqui fora, seja uma receita, um laudo, e protocole de forma administrativa. Garanta que essa petição chegue até o diretor do presídio. Converse com o diretor do presídio, fale que o seu cliente precisa desse atendimento médico. Isso é o primeiro passo. Agora, procedendo, tá? E como que é o atendimento médico? Ah, ok, o diretor do penitenciário, ele autorizou o atendimento médico. Como que é feito? Você vai verificar com a família se esse preso tem ou não um plano de saúde, aqueles planos particulares, sejam dos mais caros, os mais baratos, isso não vai importar, você vai ver se o seu cliente tem esse plano de saúde para poder fazer o atendimento particular, ou se você, como familiar, tem condição de pagar um tratamento particular. Nesse caso, quando o presídio não fornece o atendimento, não fornece o acesso à saúde. O preso vai ser recambiado para esse hospital, para essa unidade, ou para esse posto, ou hospital particular ou público. Ele vai ser atendido, vai receber o cuidado médico normal e a todo tempo escoltado pela unidade prisional, pelos agentes que irão levá-lo até lá, sem risco de fuga, sem perigo à integridade física dele ou à integridade social das outras pessoas que estão ali. Ele vai receber o cuidado médico e ele vai retornar ao presídio. Isso independe de quanto tempo vai ser. Vai ter que respeitar a orientação médica que vai ser passada para esse cliente seu que está necessitando do atendimento médico. Esse é um ponto. Você pode passar, por favor, o slide? Próxima página. Pode passar. Então, doutor, é tão lindo, né, a gente falar sobre isso, né, ir lá e fazer uma petição muito simples, endereçada ao estabelecimento prisional para o diretor do presídio, e exemplificar os cuidados médicos que o meu cliente precisa. Só que muitas vezes esse atendimento é negado. E as desculpas variam das mais simples às mais rebuscadas que vocês possam imaginar. Mas a mais simples é que a unidade prisional não tem condição de poder transportar esse preso, a unidade prisional não tem funcionário suficiente para poder levar o preso para o hospital, a gente não pode deixar aqui a unidade prisional desfalcada de agente de saúde, ou de agente penitenciário. O que que você vai fazer? Aqui no gráfico, a gente explica muito simples o primeiro passo, que eu já expliquei para vocês, sem muito problema, fácil de compreender, uma petição simples que qualquer advogado habilitado pode fazer. E o segundo passo é você fazer uma petição à execução penal, somente nos casos que o diretor da penitenciária não autorizar o atendimento médico ao seu cliente. Essa petição, ela é simples, lembrando que dentro da execução penal existem procedimentos. Você só vai pensar futuramente no recurso quando os seus pedidos iniciais serão negados. Você, como advogado, vai juntar essa recusa do agente do diretor do presídio, vai fazer uma petição endereçada à execução penal do juiz competente para aquele processo. No caso, se ele estiver em regime fechado, é o juiz competente da primeira vara de execução penal, caso seja em Goiânia. Você vai falar que foi negado, que o seu cliente precisa do atendimento médico. Você vai, claro, diligenciar com a vara de execução penal para que seja julgado em caráter de urgência, porque se trata de saúde. Você não vai ficar ali esperando tramitar, porque é uma quantidade exacerbada de processo. Feito isso, o juiz tem a opção de compelir o diretor da penitenciária a levar o seu cliente para o atendimento médico, tomar medicação, receber os medicamentos que sejam necessários ou o juiz pode negar. E o que que acontece em casos de negativa? Em casos de negativa, imediatamente você, como advogado, tem duas alternativas: protocolar o recurso competente contra aquela decisão que indeferiu o atendimento ao seu cliente, que é o agravo em execução. Concomitantemente,
A gente tem mania de querer resolver tudo com habeas corpus, né? Aqui, principalmente em Goiânia, a gente quer resolver tudo, sabendo que as coisas aqui demoram muito, a gente quer protocolar habeas corpus. Concomitantemente, você, como advogado, pode protocolar um habeas corpus. Por que concomitantemente? Os desembargadores não são muito a favor de você protocolar um habeas corpus tratando da matéria de execução penal sem que você tenha aplicado ali a matéria competente no juiz competente, que seria o agravo em execução, porque eles entendem que é uma supressão de instância. Então, é bem provável que antes do desembargador analisar o mérito do seu habeas corpus e conceder ou não a liminar, ele vai falar para o senhor, fala, doutor, resolva primeiro com a execução. Então, faça isso, porque se a execução penal não resolver o seu problema com a grave execução, ali, e o juiz se retratar daquela decisão, os embargadores já estão tendo conhecimento que seu cliente precisa de tratamento médico, ele precisa de ajuda, que a família dele está aqui desesperada e não sabe o que fazer. Então, façam dessa maneira. E outra coisa, os procedimentos que tratam acerca dos atendimentos médicos dentro das unidades penitenciárias são internos. Cada penitenciária tem o seu. Varia de acordo com uma organização, como eu falei para vocês. Isso vai depender da quantidade de agente prisional, como vai ser ou não a escolta, se aquela unidade penitenciária vai ter sim advogado, vai ter sim médico para poder fazer o atendimento, vai ter dentista, vai ter enfermeiro. Tudo isso você analisa antes de fazer qualquer petição, analisa antes de tumultuar o processo, porque é muito importante ter conhecimento da onde o seu cliente está cumprindo pena. Pulando desse assunto, pode pular o slide, por favor? Passando ao tema de assistência médica, que eu considero importante, que foi grifado para trazer para nós, para a aula, não tem como não falar de assistência jurídica. Assistência jurídica é o básico, né? Assistência jurídica é o seu cliente ter acesso ao advogado. Você pode ir lá e prestar a assistência que ele merece, que deve ser a melhor possível como profissional da área do direito e aplicar daquela forma. Todo preso vai ter direito. Todo preso vai ter direito a essa assistência. Não adianta pensar que uma pessoa que foi presa aqui em Goiânia, em Goiás, que seja de outro estado, vai começar a dar início ao cumprimento de pena sem assistente jurídica. Não vai. Seja com você, advogado particular, seja com a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, ela tem uma atuação muito incisiva, né, na penitenciária, porque existem mutirões. Então, o preso não vai ficar ali sem assistência. Os mutirões sempre estão indo lá, verificando quem são aqueles assistidos que precisam da orientação jurídica, que precisam de advogado, e eles vão estar fazendo o trabalho deles. Não tem como você, como advogado, ir capitalizar cliente dentro de penitenciária. Não tem como, não é possível. Então, ou você é contratado previamente, antes do início de cumprimento de pena do seu cliente, ou quando ele vai preso, inicia-se a execução penal, ou ele vai ser assistido pela Defensoria Pública, que tem essa prerrogativa de realizar os mutirões para poder verificar quais presos precisam ou não de atendimento e assistência jurídica. Pode passar o slide, por favor. Agora, a gente falando sobre cumprimento de pena, remetendo aos atendimentos, assistências e tudo que é importante, quando um preso ele tem a assistência médica deferida, que ele sai para poder cuidar ali da sua saúde, que ele tem um atendimento fora da unidade prisional, isso não interrompe o cumprimento de pena dele. Não pensem que porque ele ficou uma, duas, 3 semanas, um mês internado em uma unidade hospitalar, a pena dele foi interrompida. Não podem, não considerem isso como interrupção. E se o juiz quiser considerar que a pena foi interrompida, não aceitem, não pode. Ele está cumprindo pena, é caráter objetivo, isso não se discute, isso não se relativiza. Não importa quanto tempo ele ficou fora da unidade prisional. Você, como advogado, tem que ser incisivo e usar a lei a seu favor, tá ok? Pode passar. Assistência educacional. É outro tema também que eu, como advogado da área de execução penal, eu trouxe para poder bater muito nessa tecla, porque o nosso objetivo na execução penal é tentar diminuir pena do cliente, é tentar ressocializar, é tentar fazer ele progredir o mais rápido possível, para que ele volte para a sociedade, para que ele volte para a família, para que ele trabalhe. É o que a gente espera, né? É o que a gente quer que o nosso cliente faça. E aí que tá. É muito importante que você vá até a unidade penitenciária, converse com o seu cliente e fale: você tem ensino fundamental ou médio? Ah, doutor, eu tenho ensino fundamental. O senhor tem interesse em estudar? Ah, não tem. Ah, tem. Tem sim. Você vai convencer seu cliente que ele tem sim interesse em estudar. Por quê?
Porque a penitenciária, através do Estado, ela fornece educação. E é uma educação de qualidade. Não é uma educação fornecida por alguém da penitenciária. São entidades educacionais credenciadas, com profissionais credenciados, com ótimos professores que vão dar formação para o seu cliente que está lá dentro, que não tem ainda concluído o ensino médio e que vai começar a dar início nessa formação acadêmica. Você vai, conversa com o seu cliente e ele vai falar do interesse dele em começar a estudar. Isso é interessante, porque quando o seu cliente estuda dentro da penitenciária, você, como advogado, assim que ele tiver cumprido ali o primeiro semestre do ensino, seja um ensino regular ou seja um ensino de jovens e adultos, o EJA, você vai pegar o documento de conclusão dele, do ensino médio, pode ser só da primeira fase, não precisa esperar o seu cliente concluir ali os estudos, você já pega o primeiro certificado dele de conclusão e protocola de imediato na execução penal. Por que de imediato? Para você já pedir que seja feito cálculos de penas novos. Você vai conseguir diminuir a pena do seu cliente através de estudo. Então, a cada 12 horas de estudo, seu cliente vai diminuir um dia de pena. Então, pensa só, 400 horas de estudo, 300 horas de estudo, isso numa diminuição de pena é muito importante. Então, tem que deixar sempre o seu cliente tendo conhecimento dos benefícios dele de estudar no presídio. Não só a conclusão do ensino médio é suficiente para isso. Existem também a questão da leitura. Os presos, eles têm acesso a livros da própria biblioteca, que é feito um trabalho dos agentes prisionais deixarem esses livros com os meninos que estão cumprindo pena, com as mulheres, com os homens, para que eles façam um resumo dos livros. Então, o preso está lá lendo um livro, um, dois, três, ele faz um resumo do livro. Cada atividade dessa que o seu cliente está fazendo, você tem como pegar o documento e protocolar e pedir que seja feito um cálculo de pena, diminuindo a pena do seu cliente. Geralmente, a penitenciária Aldemir Guimarães, que são os presos definitivos aqui em Goiânia, eles enviam de ofício ali para a vara de execução penal. Eles sempre enviam. Mas é sempre bom estar olhando o processo, conversar com o seu cliente para saber quantas leituras ele já fez, quantos resumos de livro ele já fez, para estar ciente se estão sendo enviados documentos pertinentes para a execução penal. Porque às vezes acontece ali de perder, o agente prisional às vezes não tem tanto zelo com o que o cliente esteja fazendo, o agente prisional não tem atenção com os resumos que foram feitos. Então, converse com o seu cliente, saiba o que está acontecendo, convença ele a estudar, convença ele a participar das atividades literárias e que ele faça os resumos para poder conseguir diminuir sua pena. E eu falo com convicção, isso é muito importante, e isso vai te ajudar na área de execução penal. Você diminuir a pena do seu cliente, você vai ficar bem visto, você vai ficar falado na área. Falar, o fulano de tal estava com a pena de tantos anos, ó, o doutor lá conseguiu diminuir 3 meses e ele já saiu. Para quem está preso, 1 mês, 2 meses é muita coisa. 3 meses é muita coisa. Então, vale a pena, estejam atentos a isso. A doutora Mariana e a doutora Lorena com certeza irão posteriormente dar uma aula de cálculo, aprendam como fazer o cálculo. Isso vai fazer a diferença para quem quer iniciar, porque a área de execução penal não é uma área tão difícil quanto as pessoas pensam, só basta você ter qualificação, inteligência, ir atrás, ter astúcia, saber como entender essas minúcias assim, e conseguir ajudar o seu cliente da melhor maneira possível. Pode passar, por favor? A assistência social é a última das assistências, eu acho que é a mais simples, que vem trazendo sobre a questão de cultos religiosos, conversar com o preso, prestar assistência social dos agentes que ficam lá, que são conhecidos como agentes sociais mesmo, né, que fazem formação acadêmica nessa área, para poder conversar com o preso, fazer os atendimentos psicológicos que são necessários, conversar, verificar os resultados, promover ressocialização, é, tudo que trata de social, cultos religiosos também estão vinculados à assessoria, ao acesso aos presos. Não é tão rebuscado assim, é uma coisa bem simples que a gente vê na prática, que antigamente, né, não tanto com tanta frequência hoje, mas antigamente os presos tinham muito culto, tinha atendimento do pessoal que ia levar outros livros para eles conversarem, fazer roda de conversa, fazer sarau. Hoje nem tanto, ainda mais depois da pandemia, diminuiu, não tem tanto com tanta frequência, mas ainda assim é um direito garantido ao preso. É uma finalidade de amparar o preso, o internado,
prepará-los para o retorno à liberdade. Próximo, por favor. A assistência religiosa a gente já falou, que são a liberdade de culto e de expressão, inclusive os presos podem receber bíblias, tá? Vocês, como advogados, podem conversar com os familiares para poder levar uma bíblia, essa bíblia vai ser examinada, vai verificar o conteúdo dela, se tiver tudo ok, pode levar, se não, por algum motivo que o estabelecimento prisional tenha colocado ali naquele mês, naquela semana, não entra. Mas caso contrário, o preso tem acesso, inclusive os pastores das igrejas evangélicas, né, que é o que a gente tem mais costume de ver. Eles fazem os cultos, eles pregam aos finais de semana, às vezes até atrapalham um pouco as visitas, porque os cultos duram um bom tempo, tem cantoria, tem o louvor que eles fazem, e quem dera se eles saíssem louvando, né? Mas a gente deixa. Pode pular. Agora, curiosamente, tudo que a gente tratou sobre assistência social são temas que o STF já colocou entendimento pacificado sobre. Não é algo que vá ser retirado com facilidade da lei de execução penal. Não é algo que alguém na rua pode virar e falar assim: ah, eu não concordo, eu discordo. Não tem como. Porque tudo que foi tratado é tema pacificado. Não tem como retirar as assistências aos presos. É como se pensasse em cada pessoa que um dia fosse cometer um ilícito, ela tem direito a isso também. Então, não é aquela história de que bandido vai sofrer, de que o criminoso precise de ter o menor da dignidade possível. Não. Se o próprio STF, que é o nosso órgão máximo, supremo, estabeleceu um entendimento pacificado sobre isso, não há quem discorde, tá? Eu deixei os temas que são de repercussão geral. Vocês podem pegar depois no slide para poder ter contra-argumentação aquelas pessoas ou até aqueles advogados de outras áreas que discriminam a advocacia criminal para vocês poderem rebater os argumentos que vocês acharem pertinentes, tá? Pode passar. São 3 temas, podem passar os 3. Tá. Dos deveres, direitos da disciplina. Da mesma forma que o estabelecimento prisional, ele tem que cumprir com os seus deveres, com as suas regras de respeito ao preso, a quem está cumprindo a pena, de garantir o acesso àqueles serviços sociais que eu falei no começo, seja educação, saúde, o ensino religioso, o preso também tem que ter os seus deveres ali, ó, seguido à risca. Então, sempre que você for à unidade prisional, o seu cliente não vai ter tido ali um beabá lido para ele, não. Ninguém, quando ele vai entrar dentro do presídio, o diretor não vai pegar uma cartinha e falar para ele, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Não, não vai. Então, você como advogado, tem conhecimento que seu cliente pode ou não fazer para chegar na entrevista pessoal com ele e falar, olha, você tem que cumprir com urbanidade, tem que ser. Aí, talvez ele não saiba o que é urbanidade. Vai falar, ó, você tem que ser certo, você tem que ter convívio social bom com as outras pessoas dentro do presídio. Você não pode participar de motim. Se você verificar ali que são presos faccionados, não interajam com eles, não participe de conversas que você considere desnecessárias, porque ali todos eles são observados durante todo o cumprimento de pena. Tudo é observado dentro de uma penitenciária. Então, converse com o seu cliente. Não crie problema com o agente penitenciário, não descumpra o que eles pedem para você fazer, use o uniforme, converse da maneira mais correta, tenha uma conduta contra os movimentos que são constituídos dentro da cadeia, que seja de revolta, de motim, ou aqueles conluios que os clientes podem fazer lá dentro quando quiser sair de lá. Converse com o seu preso, fale para ele, porque isso interfere profundamente no cumprimento de pena dele. O cumprimento de pena, ele tem ali as suas nuances de certidões carcerárias, que elas são tidas como requisitos para uma progressão de regime futura. Então, existem ali o comportamento tido como bom, ruim e grave, que até a doutora Ingrid vai falar futuramente. Então, o seu cliente precisa seguir à risca as regras da unidade prisional para que ele tenha um bom comportamento na certidão carcerária dele. Porque senão, ele vai ter problema futuramente. E aí você, como advogado, pode ser o melhor do mundo, que você não vai poder fazer milagre. Não tem como. Pode passar, por favor. Outro ponto que é importante, que eu imagino que todos são questionados, é a respeito do trabalho, de dinheiro. Ah, doutor, meu filho quer trabalhar lá dentro da penitenciária, ele vai ganhar um salário? Ah, eu preciso de dinheiro aqui para poder pagar o advogado. Eu já ouvi várias vezes a mãe ou o pai falar assim: ah, doutor, meu filho vai trabalhar, vai pagar o senhor. Não, não é assim que funciona.
Não é porque o preso trabalha lá dentro que o salário que ele recebe vai vir aqui para fora, ou que você, como advogado, vai receber, ou que a mãe vai receber. Não é dessa maneira. O que que acontece? Todos os presos, provisórios ou não, eles têm direito ao acesso à justiça de trabalho. Tá. Você vai lá, conversa com o seu preso, pergunta, fulano, você quer trabalhar? Eu quero, então eu quero trabalhar. Converse com o diretor da unidade penitenciária, fale que o seu cliente tem interesse em trabalho, cadastre ele naquela unidade para trabalhar e vai falar para ele, falar, fulano, todos os meses você vai receber um salário. Você vai receber um salário, mas esse salário não vai para sua família. Esse salário, ele vai ser distribuído em algumas partes. Geralmente são em 5 partes, em 5 fases. O valor que o preso recebe vai para custear as suas despesas no presídio, que não são só custeadas pelo Estado, pelo contrário, quando o preso trabalha, uma fração desse valor que ele recebe é revestida para o Estado. Ou seja, o Estado vai pegar um valor daquele dinheiro. Outra fração, se durante a investigação processual verificou que esse preso, durante ali o cometimento do seu crime, ele cometeu um mal para alguém, o ilícito penal acarretou dano, essa fração do valor que ele recebe por mês vai ser revestida para poder custear aqueles danos que ele causou. Isso não só na esfera criminal. Agora a gente tem entendimento também que é cumulativo às indenizações na esfera civil também. Então, aquele valor vai ser voltado para essas duas frações. Como se não bastasse, uma fração desse valor é depositada numa conta poupança. O que que é a conta poupança? É que a gente chama de pecúlio. O pecúlio é um valor, é uma fração desse valor que é destinada a uma conta desse preso, que vai sendo armazenada, guardada, vai ficando ali, para quando esse preso progredir de regime, sair ali do fechado para o semiaberto, ele possa resgatar esse dinheiro, para que ele possa se inserir na sociedade sem que ele tenha que furtar, roubar, sem que ele tenha que dar aquela desculpa de que não tem dinheiro para poder se manter fora do presídio. Esse dinheiro é voltado para o preso. Mas lembrando que esse dinheiro colocado em conta, poupança para o preso, que é chamado de pecúlio, ele só vai ter direito a partir do momento que ele tiver quitado a sua obrigação com o Estado. Qual obrigação? A de ter reparado as vítimas, os danos que ele causou para a vítima. Então, seja o valor X, ele vai ter direito. Ele vai ter direito. Quando ele conseguir quitar a responsabilidade dele com aquele valor X, com os descontos proporcionais que serão adequados a ele, tá bom? Não acho que vai sair, você vai pegar o dinheiro e vai passar para a família, ou você, como advogado, vai resgatar esse dinheiro, porque não vai. E outra dica muito importante: se você verificou que o seu cliente ali na fase investigativa, depois da sentença, não teve nenhuma sentença condenatória à reparação de dano, se ele não causou dano, se ele não teve nenhum desconto desse dinheiro, esse valor está sendo guardado no pecúlio do seu cliente. Então, quando ele sair, se ele não for atrás, converse com ele, com a família, fale, olha, vamos verificar se o dinheiro está na sua conta, vamos ver se você consegue sacar esse dinheiro, porque você perde. Você não vai conseguir ir atrás. Imagina que o seu cliente vai... É uma prescrição, em tese. O seu cliente não vai ter direito de resgatar esse valor. Então, progrediu, vá atrás, porque até enquanto ele estiver no livramento condicional, ele vai ter direito de pegar esse dinheiro, depois não mais. Acabou, não tem nenhuma chance, tá? Próximo slide, por favor. Direito do preso, a gente já falou, né, que é alimentação, vestuário, trabalho, remuneração, constituição de pecúlio, que foi o que a gente falou agora há pouco, né, a distribuição pelo tempo de trabalho. Sobre distribuição do tempo de trabalho, é óbvio que o preso tem que trabalhar de acordo com o tempo dele de dia. Ele não vai trabalhar à noite, porque até o preso tem direito a não ter insalubridade dentro da penitenciária na hora do seu trabalho, tem que ser condizente à hora do trabalho dele, tá? Isso, a penitenciária segue muita risca para evitar processos futuros, evitar qualquer problema com o CNJ, então é uma coisa que não acarreta problema na área da execução penal. Eles seguem a risca sobre isso. O que eles vêm enfrentando muito é a questão de vaga para trabalho e vaga na questão de educação. Não vem tendo vagas para os meninos trabalharem, está sendo difícil. E aí você tem que ficar sempre atento, ir ao presídio sempre, verificar se seu cliente já está subindo na fila, na posição, para poder começar a trabalhar dentro da penitenciária. E lembrando, o trabalho não só visa o dinheiro. Você que está iniciando, que já conhece, deve ter sempre ouvido falar, a cada 3 dias de trabalho, o preso tem um dia remido na pena. No final das contas,
Quando a gente vê ali que seu cliente trabalhou 1 ano, 6 meses, quando você faz os cálculos e verifica o quanto de dias que você consegue diminuir na pena do seu cliente, é astrondoso. É uma diferença grandiosa. Então, faça com que o seu cliente trabalhe, que ele possa interagir ali dentro do presídio, para que não só foque em dinheiro. E, na verdade, a maioria dos clientes se interessam pelo trabalho é justamente pela remissão de pena. Não só pelo pecúlio, não só para a questão de ter o depósito ali em conta, mas eles querem diminuir a pena. Então, vão atrás, converse com o preso, explique ali os benefícios do trabalho, convença ele a trabalhar. Pode passar, por favor. As visitas, né? Visitas. Visitas é um tema que gerou, está gerando, ainda vai gerar muita controvérsia aqui para a gente, principalmente aqui do Estado, né? Antigamente, na penitenciária, a gente tinha o caráter de visitas, a gente chamava de visitas íntimas, né? Que era ali no domingo, os familiares podiam entrar dentro da penitenciária, fosse com o filho do preso, com o irmão, pai e mãe, parentes ali de primeiro grau, podiam entrar para fazer as visitas e conviver durante o domingo em horários estabelecidos com o devido cadastro, né, no órgão responsável, tudo ali legalizado. Todavia, após ter passado a pandemia, essas visitas foram suspensas durante e continuaram depois. Essa suspensão, por mais que as pessoas falem que ela é ilegal, que elas falem que vem ferindo princípios constitucionais, o governador do estado ele tem essa autonomia para poder fazer a suspensão das visitas. Não só ele, como o diretor do presídio, desde que tenha sido fundamentada. A OAB, que é o órgão competente para isso, ela interpôs vários recursos contra a decisão estatal que proibiu essas visitas íntimas. Infelizmente, foram negadas em sedes recursais, não retornou. Agora, a gente está tendo um desdobramento nessa questão das visitas íntimas, porque está surgindo a possibilidade de elas regressarem, né? Foram protocolados recursos constitucionais, é um tema que eu acho que talvez esse ano a gente tenha uma resposta sobre isso para poder passar para os familiares. E enquanto isso não acontece, as visitas íntimas não ocorrem, estão sendo feitas as visitas assistidas. Os parentes continuam vendo ali o apenado, mas de uma forma assistida, bem parecida com a dos advogados, ali através do parlatório, né? Criaram muitos parlatórios, as visitas têm sido feitas através desse parlatório, com um tempo certo de duração, para que todos os presos continuem tendo acesso aos seus familiares. Até porque foi de forma estratégica, por não poder retirar, tem os ovos, você vai querer? Até porque para não poder retirar o direito do preso à visita, porque esse direito, sim, não pode ser tolhido dele, ele não pode ter direito tolhido. A visita íntima eles consideram como ali uma benesse, como um favor, mas a visita aos familiares faz parte do processo de ressocialização do preso. Pode passar o próximo, por favor? Não, pode passar. É só a questão da liberdade de contratar o médico, de fiança, a gente conversou ali há pouco sobre isso, né? E agora começa a questão das faltas disciplinares. A gente conversou muito sobre a questão do trabalho social ali, da atenção primária à saúde, educação, do trabalho. E agora, a doutora Ingrid, eu vou passar a palavra para ela. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado dúvida, vocês podem conversar com a gente. A gente tenta reduzir ali o máximo de conteúdo para caber nessas horas que a gente tem aqui para poder conversar com vocês, mas não dá. A lei de execução penal, por mais que seja uma lei curta, é uma lei com muitos detalhes, com muitas minúcias. Mas não se preocupem, não, que com execução penal em foco vocês vão ficar craque no assunto, vão poder ganhar dinheiro, um dinheiro bom, tranquilo, gostoso de trabalhar, sem muito problema na área, vão ser colegas de profissão da gente, e eu fico grato de poder compartilhar conhecimento com vocês. Espero que continuem nos acompanhando aqui no Instagram, vendo as novidades, continuem mandando mensagem, o que vocês precisarem. Vou estar aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre a questão que eu expliquei, podem tirar. Se quiserem tirar dúvidas sobre outras áreas também, podem perguntar para nós. Eu vou estar aqui à disposição de vocês, tá? Obrigado, foi um prazer estar com vocês. E agora a doutora Ingrid vai poder explicar sobre faltas disciplinares, que é um assunto extremamente importante. Exatamente. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada pela brilhante aula desse tema sensível da execução penal, que gera muitas dúvidas, não só para os detentos, mas também para os familiares.
Então, você explanou de maneira brilhante. E continuando aqui o nosso tema, o nosso projeto de execução penal em foco, que o objetivo é esse, passar por toda a lei de execução penal, trazer todas as atualizações, principalmente desse ano de 2024, tivemos diversas alterações da lei de execução penal que impactam diretamente no processo de execução penal. Então, para os advogados, principalmente, que atuam nessa área, é de extrema importância estar sempre atualizado com a lei, porque pode impactar diretamente no cumprimento de pena, no direito à liberdade do seu cliente. No material tem todas as alterações até o presente momento que foram feitas, atualizadas, vão ser disponibilizados no final da live para todos vocês, também no chat, e vamos seguir. Vamos entrar agora na parte das faltas disciplinares. As faltas disciplinares, elas possuem natureza de falta leve, média e grave. A Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, ela começa a falar sobre as faltas disciplinares em seu artigo 49. E a legislação local que fala sobre as leis de natureza leve e média. A Portaria 200 de 2023 da Diretoria-Geral da Polícia Penal do Estado de Goiás, ela dispõe sobre o procedimento das faltas disciplinares de natureza leves e médias, e essas faltas, elas estão enumeradas na Lei 2.786 de 95. Então, é um conjunto, nós temos que trabalhar com todas essas legislações para poder entender e visualizar todas as faltas que existem na execução penal. Primeiro, nós vamos falar das faltas disciplinares de naturezas leves, que estão previstas, que estão enumeradas no artigo 4º da Lei 2.786. E que fala, o rol é bastante extenso das faltas leves, eu vou falar de algumas aqui, que geralmente são as mais recorrentes durante o cumprimento de pena, que são elas: descumprir os horários estabelecidos no estabelecimento, transitar em locais que não tenham livre acesso, manejar equipamento de trabalho sem autorização, utilizar material de trabalho com fins diversos do pretendido, entrar nas celas alheias sem a devida autorização, improvisar varais e cortinas, porque geralmente pode acontecer de presos colocarem varais, para impedir a visualização dos policiais de dentro da cela, então isso configura falta de natureza leve. Destacar sinal convencional de recolhimento de formatação, deixar de preservar os objetos de uso pessoal que são fornecidos pelo estabelecimento penal e deixar de assear a sua própria cela. Então, a cela tem que estar ali com condições mínimas de higiene, se ele não o fizer, pode configurar falta de natureza leve. O artigo 5º da Lei 12.786, ele enumera as faltas de natureza média. Quais são elas? Praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção penal, fabricar, guardar ou fornecer ou ingerir bebidas alcoólicas, simular doenças para se eximir de alguma obrigação, guardar, fabricar, portar petrechos destinados à fuga, também configura falta média, perturbar a realização de trabalho, perturbar o repouso noturno dos demais sentenciados, comportar-se de forma inamistosa com os demais sentenciados. Então, é o rol das faltas de naturezas leves e médias que estão previstas na Lei 2.786 de 95, que é disciplinada pela Portaria 200 de 2023 da Diretoria-Geral da Polícia Penal. Agora, o artigo 50 da Lei de Execução Penal vai enumerar as faltas de natureza grave. Então, essas faltas, elas são enumeradas no artigo 50, começa a ser enumeradas no artigo 50,
para os condenados à pena privativa de liberdade. Lembrando que essas faltas, elas se aplicam também aos presos provisórios, não somente aos presos condenados, eles se aplicam aos presos provisórios e aos presos condenados. O rol do artigo 50 fala: incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento, fugir, a fuga é uma falta grave, possuir indevidamente instrumento capaz de ferir a integridade física de outrem, não necessariamente precisa ser uma faca, pode ser qualquer objeto que eles consigam fazer pontiagudo, isso configura falta. Provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas, inobservar os direitos, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, rádio ou similar que permita a comunicação entre os presos ou com o ambiente externo, e também a recusa do preso em submeter ao procedimento de identificação do perfil genético, que também teve algumas alterações, mas esse tema a gente com certeza vai falar numa próxima oportunidade. O artigo 51 da Lei de Execução Penal, ele enumera as faltas graves para o condenado à pena restritiva de direitos. Também podem cometer faltas graves. Quais são elas? Descumprir injustificadamente a restrição imposta, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta e também inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 da lei, que é a questão da obediência. Então, o rol das faltas, tanto das faltas graves, médias e leves, ele é um rol taxativo. Eu até coloquei alguns acórdãos. Esse rol, ele é taxativo, ou seja, ele não possibilita, ele não permite uma interpretação extensiva. Não pode acrescentar ou ampliar o alcance das condutas previstas para poder configurar algum tipo de falta disciplinar. Seguindo aqui, aqueles presos que cumprem pena sobre monitoração eletrônica também podem cometer falta grave. Inobservar o perímetro estabelecido para o monitoramento eletrônico da tornozeleira eletrônica pode configurar falta grave. Utilizar a tornozeleira eletrônica sem bateria o suficiente pode configurar. O rompimento da tornozeleira eletrônica também pode configurar falta grave. E a lei também, ela prevê algumas excludentes, ou seja, alguns presos que serão isentos de punição. Quais são eles? Aqueles que possuem distúrbios psíquicos, ainda que momentâneos, mas desde que seja comprovado por laudo médico, e também aqueles presos que pratica algum fato em cumprimento de uma ordem da autoridade administrativa ou funcionário do estabelecimento penal. Então, essas duas situações são excludentes, não se aplica punições para esse tipo de caso. Ou seja, vamos falar agora sobre o procedimento de apuração dessas faltas. Aqui é um ponto bastante importante da Lei de Execução Penal e também da portaria da DGPP, porque aqui é onde que podem gerar muitas nulidades, e é onde que o papel do advogado é de extrema importância. Além de, é claro, você sempre orientar o seu cliente dos direitos, dos deveres, porque a consequência de uma falta grave num processo judicial é muito, o nome já fala, é muito grave no processo judicial. Isso aí impacta diretamente no direito de liberdade do seu cliente. Ou seja, para poder apurar uma falta grave, precisa ser instaurado o PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar. Esse PAD é para reconhecer a falta disciplinar e é imprescindível no processo. Ele é instaurado pelo diretor do estabelecimento. O diretor do estabelecimento, ele tem um prazo de 5 dias para poder fazer a instauração desse PAD, e ele tem um prazo de 30 dias para poder concluir
esse PAD para ser remetido para o juiz da execução penal. Então, assim, em relação às faltas graves, elas têm duas vertentes. Elas podem acarretar sanções administrativas, que é de competência da autoridade administrativa, essa autoridade administrativa é o diretor do estabelecimento penal, e tem as sanções penais, mas essas sanções penais, quem é competente é o juiz da execução penal. Então, por isso que o diretor do presídio instaura o PAD e remete esse PAD ao juiz da execução penal. Então, é nesse momento que a atuação do advogado também é de extrema importância para poder fazer a defesa do seu cliente no PAD, com o objetivo de quê? De desconstituir ou de amenizar as consequências de uma falta grave no processo de execução. Então, o procedimento de apuração dessas faltas devem ter como base alguns princípios, alguns princípios. Princípio do devido processo legal, princípio da anterioridade, princípio da taxatividade. E esse princípio do devido processo legal, ele nada mais é que a ampla defesa e o contraditório. Então, para poder o advogado atuar no processo de faltas disciplinares, é imprescindível que esses princípios sejam seguidos. O princípio da anterioridade, ele também está previsto no direito penal, lá no artigo 1º, quando a gente começa a estudar o direito penal. E aqui nas faltas disciplinares não é diferente. O princípio da anterioridade quer dizer que não existe falta disciplinar sem lei anterior que a defina. Então, precisa haver essa conduta prevista na lei para poder configurar uma falta disciplinar. E, mais uma vez, o rol, ele é taxativo. Então, aqui já falamos que deve ser instaurado o PAD, que é remetido para o juiz da execução penal. E sobre o procedimento. Primeiro, quando o PAD chega no juiz da execução, ele intima um Ministério Público para poder se manifestar. O Ministério Público, geralmente, em regra, ele pede a homologação da falta grave com as suas devidas sanções. Depois, a defesa é intimada, ela é intimada para poder indicar provas que pretende produzir. O juiz, depois disso, marca a audiência de justificação. Essa audiência de justificação, ela precisa ser assegurada o direito de defesa, a defesa técnica, que somos nós, advogados, para poder fazer parte dessa audiência de justificação. Essa audiência de justificação, ela não pode ser suprimida. Existem algumas jurisprudências que fala que essa audiência ela não é necessária para presos que cumprem pena no regime fechado. Então, o papel do advogado é bater nessa tecla no sentido de que precisa sim, porque a consequência de uma falta grave, ela não é só para poder, ela não é só para poder regredir de regime. Ela impacta em outros pontos importantes na execução penal. Perda de dias remidos é um delas, alteração da database. Então, são consequências muito graves no processo e não só a regressão de regime. Então, nessa audiência de justificação, é o momento de produção de provas, é o momento que o sentenciado vai ser ouvido, e no final as partes apresentam as suas alegações, que podem ser orais, que podem ser escritas também, e o juiz vai proferir a decisão se homologa ou não a falta grave. E depois vai ser aberto o prazo de recurso para poder a defesa entrar com o recurso que achar mais viável. Então, a atuação do advogado ela é de extrema importância em relação à audiência de justificação, porque acontece da defesa ela não ser intimada no processo judicial. Isso geralmente acontece em comarcas mais pequenas, nos interiores, que no processo judicial dessa natureza acaba sendo unilateral. Só tem o Ministério Público lá e o processo tramita, é homologado e o direito de defesa dele é suprimido. Isso gera uma nulidade.
Isso gera uma nulidade. Então, os advogados, nós como advogados, nós devemos lutar não só pela não aplicação das sanções penais, mas nós também temos que lutar pela não aplicação das sanções de natureza administrativa também. Então, aqui eu coloquei os prazos, e um prazo muito importante também, que é o prazo prescricional de apuração de uma falta grave. O prazo prescricional é de 3 anos para poder apurar uma falta grave. E o prazo de reabilitação do faltoso é como se fosse ele não, ele para ele voltar a ser primário, né? A portaria número 200 de 2023, no artigo 67, ela traz os prazos de reabilitação para os presos que cometem falta grave, que são, para falta grave, 12 meses, tem um período de reabilitação de 12 meses, para faltas médias, 6 meses, e para as faltas leves, tem um período de 3 meses de reabilitação. Então, em relação às sanções, é muito importante a gente saber que não existe sanção de natureza coletiva. Precisa individualizar, precisa saber perfeitamente a autoria de quem praticou essa falta. Não pode ter dúvida quanto à autoria, porque não pode se aplicar sanções coletivas. Então, tem vários acórdãos também com julgados nesse sentido, que é vedada as sanções coletivas. O rol também do artigo 53 da LEP, da Lei de Execução Penal, traz também as sanções disciplinares. No inciso 1, tem a sanção de advertência verbal para as faltas leves, repreensão para as faltas médias, e a partir do artigo do inciso 3, fala suspensão ou restrição de direitos para as faltas graves, isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, enfim, e a inclusão no regime disciplinar diferenciado, que é o RDD, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, em relação às consequências de uma falta grave, por isso que é sempre importante orientar o cliente já de início de uma possível consequência caso ele cometa uma falta grave. Primeiro, ele pode ser regredido, ele pode estar no regime aberto e ser regredido para o regime fechado, porque o nosso sistema penal, ele é um sistema progressivo. Ele começa no fechado, ele vai para o semiaberto, depois ele vai para o aberto e depois livramento condicional. Então, no sistema penal, não é permitida a progressão per salto, passar para o fechado e ir direto para o aberto. Mas, se ele cometer algum tipo de falta grave, enfim, se ele estiver no aberto, ele pode ir direto para o fechado, ou seja, é permitida a regressão per salto. Então, veja que a consequência de uma falta grave impacta diretamente no cumprimento de pena dele. Ele pode perder também até 1/3 dos dias remidos, interrompe o prazo para ele poder progredir de regime, ou seja, a data base do sentenciado no processo, que é a data da primeira prisão, ela vai ser alterada para a data que ele cometeu a falta disciplinar. Então, isso é muito grave, porque os benefícios vão ser contabilizados, vão ser calculados a partir da data que ele começa, que ele cometeu a falta grave e começa a contar a partir daí. Então, isso impacta diretamente no direito de liberdade dele, porque ele pode cumprir aí no mínimo 1 ano e meio, 2 anos a mais da pena dele por ter cometido essa falta grave. Infelizmente, ela altera, se for homologada, ela altera a data base. E em relação ao livramento condicional, ele não vai ser concedido para aquele preso que tiver cometido falta grave nos últimos 12 meses. Temos a súmula 441 do STJ, que fala exatamente sobre isso. Eles podem ter também as saídas temporárias revogadas, isolamento na própria cela e a sujeição do RDD, do regime disciplinar diferenciado. O RDD, temos que entender que ele é uma forma especial de cumprimento de pena. Ele não é um regime prisional.
Regimes prisionais, nós só temos três, que são fechado, semiaberto e o aberto. O RDD, ele é um tipo de sanção que é imposta aos condenados em regime fechado, mas não são todos os condenados em regime fechado que fica sujeito ao RDD. É somente em alguns casos. Quais são eles? Quem pratica falta consistente em crime doloso, quem ocasiona subversão da ordem ou da disciplina em estabelecimento penal, quem apresenta alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento e da sociedade, e se ele for suspeito de envolvimento na participação de organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, independentemente dele praticar falta ou não. Então, as principais características do RDD é a seguinte: não pode ser aplicado pela autoridade administrativa, diretor do estabelecimento, ele é aplicado pelo juiz da execução penal, ele é aplicável tanto para os presos provisórios quanto aos condenados, ele tem uma duração máxima de 2 anos, e que podem ser prorrogados nos casos que o preso continuar apresentando alto risco e se ele continuar mantendo vínculo com as organizações, associações criminosas ou milícia privada, além do recolhimento em cela individual. Em relação às visitas para os presos sujeitos ao RDD, as visitas serão quinzenais, 2 pessoas por vez, por 2 horas. No caso de terceiro, que não seja pessoa da família, precisa de uma autorização judicial para poder ter esse tipo de visita. Ele tem o direito de sair da cela por 2 horas diárias para poder ter banho de sol, grupo de 4 pesos, enfim. E entrevista sempre monitorada, exceto aquelas com o advogado, né? O nosso direito de conversar com os nossos clientes de forma reservada. A fiscalização no conteúdo da correspondência também pode haver, e as audiências judiciais que serão preferencialmente realizadas por videoconferência, garantindo sempre a participação do advogado no mesmo ambiente do preso. Aqui eu trouxe um esquema do RDD para poder ficar bem fácil de visualizar a aplicação, os casos do RDD, os prazos, tudo certinho para vocês. Vamos deixar aqui no material para poder ficar mais fácil o entendimento. E em relação à falta grave no livramento condicional, conforme eu já havia falado também, a súmula 441 do STJ fala: a falta grave, ela não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Já na progressão de regime, ela interrompe, altera a data base na progressão de regime. Agora, no caso do livramento condicional, a data base, ela não altera, é a data da primeira prisão, sempre. E também não pode ter cometido, né, para poder ter o livramento condicional depois do pacote anticrime que trouxe essa hipótese do prazo dos últimos 12 meses. Então, é de extrema importância. E o papel do advogado, a atuação do advogado em relação ao processo de execução é de extrema importância, porque você vai conversar com o cliente, ele quer saber o que está acontecendo no processo dele, você vai fazer uma análise na íntegra, principalmente em relação a essas faltas graves. No sistema, no CEU, na aba de incidentes concedidos, inclusive as meninas falaram sobre esse ponto na primeira live, na aba de incidentes concedidos, vai estar lá para quem foi homologado falta grave, vai estar lá a decisão, né, a homologação de falta grave. Então, o que o advogado precisa fazer? Ele precisa entrar nessa decisão, ele precisa entrar nesse processo para poder verificar se há alguma nulidade, se há alguma ilegalidade em relação à apuração dessas faltas disciplinares, se está tudo certo com o processo, se alterou ou não a data base dele. Então, é de extrema importância o papel do advogado para poder orientar o seu cliente, não só do dever dele, de não cometer nenhum tipo de falta, que seja de natureza leve, média ou grave, mas também de orientar sobre as consequências do processo.
que são consequências extremamente graves, que vai impactar aí no direito de liberdade dele. Então, em relação, é uma matéria muito extensa, não dá, infelizmente, não dá para a gente falar de todos os detalhes do PAD, mas está tudo no material, toda a legislação correlata também. E é isso, para o papel do advogado, o nosso papel, especificamente na área de execução penal, o segredo para poder ter sucesso nessa área aí, delicada, inclusive, está nos detalhes. Está nos detalhes, porque um cálculo errado leva ele a muitos anos de pena, tem muitas nulidades, irregularidades em vários processos, infelizmente, aí na área de execução penal, que tem presos que estão cumprindo pena em regime fechado de forma desnecessária, infelizmente, porque a lei, infelizmente, na prática, não é aplicada dessa forma, na maioria das vezes, então as consequências são bastante graves. Então, o advogado precisa sempre estar ali orientando, não só os presos, mas também os familiares, quanto todos esses direitos, quanto todos esses deveres. Então, o papel do advogado nessa área que eu sou extremamente apaixonada, a área de execução penal, é esse. Nós somos a voz daqueles que estão tecnicamente calados. Então, fica aqui também o meu agradecimento para quem ficou até agora na nossa live. Convido a todos também para poder seguir as nossas redes sociais, seguir a Anacrim Jovem Goiás, os nossos professores, a toda a nossa diretoria. Quero cumprimentar também aqui a doutora Daniela Maciel, a nossa presidente da Anacrim Jovem Goiás. E qualquer dúvida podem colocar no chat ou entrar em contato através das nossas redes sociais. Muito obrigada. Passo a palavra agora, doutora Lorena. Que ouso, que maravilhosa a aula, Dr. Marcos e doutora Ingrid. Abrilhantaram, né, esse evento, essa edição. Sou muito grata a vocês por estarem neste projeto e por estarem aqui conosco sempre. Pessoal, com relação aos acadêmicos, nós recebemos aqui no chat o e-mail de cada um de vocês e o nome completo. Nós enviaremos este e-mail aí no prazo de 24 horas, mais ou menos, tá? Então, será encaminhado nos e-mails do certificado. Agradeço a participação de todos que ficaram até o final, né? Nós tivemos aqui 25 participantes desde o início da live. Então, considero aí que foi um sucesso em plena segunda-feira, 9 horas da noite. Então, agradeço imensamente a participação de vocês. E se a doutora Mariana quiser falar mais alguma coisa, tá aberta a palavra. Eu só quero lembrar vocês, né, dos materiais que já estão no grupo para vocês terem acesso, às portarias que são muito importantes para usar no dia a dia, e também que logo mais nós estamos fazendo o nosso Instagram para vocês terem acesso, que será da Anacrim Jovem da Execução Penal. Eu acredito que no máximo semana que vem está tudo certinho, e aí eu espero que vocês apoiem a gente também. E também vamos ter logo mais um evento presencial. Todo mundo fica mandando mensagem: quando vai ser evento presencial? Quando vai ser evento presencial? Nós estamos organizando para acontecer no final de outubro. Então, todas as informações vão ser passadas no nosso grupo e no nosso Instagram, que logo mais vai ter. Vou passar a palavra. Mais a fundo, né, pessoal, né, Mariana? Vai ser um evento mais a fundo, com conteúdo bem mais ali profundo. Exatamente, que é a ideia que eu tinha falado para vocês anteriormente das oficinas de cálculo. Vocês vão ver que o cálculo não é esse monstro todo. E nós vamos mandar o certificado por e-mail para todos vocês. Nós pedimos pelo menos o prazo de 3 dias, já vai ser encaminhado para vocês. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para a gente. Nós estamos à disposição. Até mais, Só boa tirar uma noite. dúvida aqui do Gustavo, que mandou no chat. Pode mandar, quem não mandou ainda o e-mail, pode mandar aqui no chat, que eu não vou encerrar a Pode live mandar. se todos não enviarem, tá? Isso. E Tá, muito para a gente partir para mais, tá? Doutora Daniela, nossa presidente, falar alguma coisa com a gente? Fico muito orgulhosa de vocês. É realmente assim, é muito bom a gente saber que a gente anda com pessoas tão competentes, com gente que está disposta também a ajudar. É o que a gente sempre fala, em todos os lugares que nós vamos.
A advocacia é muito possível e mais possível ainda se a gente tiver pessoas que caminham ao nosso lado. Então, muito obrigado por vocês aceitarem esse convite e estarem fazendo esse trabalho incrível nessa comissão. Eu tenho certeza que talvez a gente possa mudar muitas realidades e trazer muita gente para a advocacia com esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Parabéns, eu amei, já anotei várias coisas aqui, porque às vezes a gente precisa. Então, parabéns, foi muito, muito bom. Estou muito orgulhosa de vocês. Obrigada. É isso então, pessoal. Boa noite. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.